Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esse momento glorioso que o Senhor ele tem me concedido mais uma vez de estar aqui em sua presença para trazer uma palavra para nós. Amém, meus irmãos? Que fica em Mateus 26 e alguns versículos. Amém? Pois a gente sabe que não dá para a gente nem ler tudo, nem falar tudo, não é assim? Mas é um versículo muito glorioso, pois eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e Jesus, ele colocou essa no meu coração para nós. Que diz assim, alguns versículos só, viu? E disse, em verdade vos digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse Pedro, ainda que seja morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, pois a gente sabe, irmão, que é uma palavra muito gloriosa, muito linda essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus aqui já estava chegada a sua hora dele morrer por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele chamou os seus discípulos, conversou com os seus discípulos, e disse que a hora já estava chegada, dele passar por aquele momento doloroso naquela cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Jesus, ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele ficou como uma ovelha muda, sem abrir a boca. Glória a Deus. Porque se ele quisesse, ele acabava com tudo naquele momento. Não é assim? Mas ele já via você, ele já me via. E aqui os discípulos, que andavam com Jesus, via Jesus fazendo tantos milagres. E Pedro, Jesus falando ali sobre a morte dele. E Pedro, não, Jesus, eu não te negarei, eu vou contigo até o fim. Se for possível, eu morro por tua causa. E ali Pedro negou a Jesus 3 vezes. Glória a Deus. Jesus disse, olhou para ele assim, disse, olha Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Porque Jesus, irmão, ele sabe que somos falhos, somos imperfeitos. Porque aqui ele estava perto de Jesus, ele falou assim essas coisas, mas só que quando ele negou a Jesus, ele já não estava perto de Jesus. Jesus já estava preso. Jesus, que a gente sabe, ele foi traído, com um beijo. Passou momentos, irmão, doloroso por nós. Jesus foi cuspido, rasgaram suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus conversava com seus discípulos e dizia, fica aqui que eu vou orar. Aleluia. E muitas vezes Jesus ele orava, o suor dele jorrava sangue, irmão. Porque ele sabia do momento difícil que ele ia
matar por mim, por você. Ele já sabia a dor que ele ia sentir. Ele já estava sentindo. E Pedro, não, eu vou até o fim, mas Pedro não negou a Jesus. Não foi assim porque Pedro não gostava de Jesus, porque Pedro não amava Jesus. Pedro, ele negou a Jesus com medo. Porque já imaginou uma pessoa chegar perto de você, né? Tu é um deles. Tu fala que nem ele, não é assim? E ele com medo de morrer também. Não, sou um deles não. Tu é, até a tua fala é que nem a dele. E ali Pedro negou a Jesus. E a gente sabe que Jesus ali, né, foi chicoteado com aqueles fios, né, na ponta daqueles fios ali. Tinha osso, tinha chumbo, tinha tantas coisas naquele. Tinha outras coisas mais que agora eu esqueci, um outro nomezinho, que quando batia nas costas de Jesus, arrancava os pedaços da carne de Jesus. E Jesus calado, irmão. Por mim, por você. E ali colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, zombando do Rei Todo-Poderoso. E dizia assim, tu não é o rei, né? O rei do judeu. Aí colocaram um espinho, fizeram uma coroa até menor da cabeça de Jesus, para quando entrar, os espinhos penetrar na cabeça do Senhor Jesus. E Jesus sofreu tudo isso por mim e você calado. Ele mesmo se entregou por mim e por você. Então eu quero dizer para você, se você não é evangélico ainda, se volta para a casa do Senhor, Jesus te ama. Se você nunca foi evangélico, não é só crer, dizer assim, não, eu creio no Senhor e fazendo coisas que Deus não se agrada, não. É renúncia ao mundo mesmo. Muitas coisas você precisa renunciar. Mas o nosso Deus, ele é fiel, ele é misericordioso. Jesus, ele é aquele que perdoa pecado. Perdoa o meu e o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando o sumo sacerdote veio para prender Jesus, né? A Judas disse o que eu beijar é aquele. E Pedro foi, cortou uma das orelhas de um soldado chamado Malque. E ali Jesus colocou no lugar e disse, né? Nem por força, nem por violência. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, ele disse, conversava com os discípulos e dizia, fica aqui que eu vou orar. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orar ao seu Pai, e este cálice não pode passar de mim, sem eu o beba, mas faça a tua vontade. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus, irmão, ele sofreu muito por nós. Não é assim? Muitas vezes a gente passa por besteirinha, né? Assim, muitas pessoas, às vezes, olha para a gente com cara feia, essas coisas. E muitas vezes a gente, para ali, já olhou para mim com cara feia. Jesus não. Jesus disse assim, perdoa-os, que eles não sabem o que fazes. Glória a Deus. Perdoa, Pai, que eles não sabem o que faz. E aqui Pedro negou a Jesus. Glória a Deus, 3 vezes.
Eu quero dizer para você neste dia que se você falhou com Deus, fique sabendo você que Jesus, ele te ama, ele te perdoa, porque quando Jesus ressuscitou, né? Que ele estava ali na beira do mar, quando os discípulos chegou, já tinha peixe assado, já tinha pão. E ele, Pedro, tu me amas? Glória a Deus. Ai, Pedro, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabe que eu te amo. Glória a Jesus. Ele quis dizer, tu sabe que aquilo ali foi como ser humano, eu tive medo. Porque como ser humano, irmão, todos nós temos medo. Glória a Jesus. A gente passa por um momento difícil. A gente somos falhos, somos pecadores remidos. Mas eu quero dizer para você, se você fez algo, que você negou a Jesus, que você falou que era para não falar, se você se afastou da casa do Senhor, Jesus, ele está de braços abertos para fazer aquilo que você não pode fazer, para te perdoar, para te restaurar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, não importa o que você fez, que vai fazer. Glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Jesus, ele te ama. Amém? Muitas vezes o inimigo coloca na tua mente, você não tem mais perdão. Jesus virou as costas para você, não tem mais jeito para você. Jesus não vai mais te perdoar. Isso é mentira, viu? A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Glória a Jesus. Misericórdia alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você neste dia que Jesus, ele te ama. Jesus, ele vai voltar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus não é homem para que minta. Quando Jesus subiu para o céu, os anjos disseram assim, que vocês estão olhando, homem de Galileu, né? Esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo ele subir, do mesmo jeito ele vai voltar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então se volte para Jesus. Se você é evangélica, evangélico, fez coisas que foi sujo muitas vezes, as narinas de Deus, porque Deus ele é santo. Mas hoje Deus fala com você. Se você se arrepender, ele te perdoa. Porque Jesus, irmão, ele é grande, muitíssimo em perdoar. Deus não joga fora aquele que vem a ele. Então se arrependa dos seus pecados. Porque Jesus, ele está pronto para te perdoar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, foi esta palavra que veio ao meu coração neste dia, para você, para mim. Amém, meus irmãos? E quando eu falo, primeiro ela passa por mim. Pedro negou 3 vezes a Jesus, mas não foi porque ele não amava Jesus. Foi por medo mesmo. Com medo de morrer. Porque ninguém quer morrer, né? Assim? Sabe por que ninguém quer morrer? É porque Deus ele não fez o homem para morrer. Ele fez
o homem para viver eternamente no jardim do Éden. Mas entrou o pecado, aí também entrou a morte, né? A gente sabe da história toda, né? Assim, não vou entrar assim em detalhes, mas quando Jesus ele guarda uma pessoa, a pessoa vai para o paraíso de paz. Amém, meus irmãos? Antes de Jesus chegar na terra para mudar os protocolos, era o seu de Abraão. Mas se você for meditar, você vai ver que Jesus estava no meio de 2 ladrões, na cruz também. Porque eles fizeram coisas erradas, os malfeitores do coração mau fizeram coisas erradas e ele estava ali pagando pelo que fez. Jesus foi diferente. Ele estava pagando os nossos pecados que a gente não merecia. Porque a salvação, ela é pela misericórdia, é a graça, é pela graça. E ali teve um dos malfeitores que disse assim, se tu és o Filho de Deus, salvasse tanta gente, por que não salva tu e a nós? E o outro reconheceu que aquele dali era o Filho de Deus. Ele disse, a gente está aqui, ó, porque a gente está pagando algo pelo que a gente fez. Mas ele não, ele é inocente. Ele se entregou por nós. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, disse assim, hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Amém, meus irmãos? As pessoas em Cristo Jesus que partem hoje vai para o paraíso de paz, como Jesus falou com aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Então, eu quero dizer para você neste dia que Jesus te ama, tem plano na tua vida, é só você dar o lugar. Mas é dar lugar de verdade, viu? Não é dar lugar de brincar de ser crente, não, porque tem muitas pessoas por aí até escandalizando o nome do Senhor. E muitas vezes, por causa de todos pagam, não é assim? Mas só quem pode nos justificar é o Senhor. É Ele quem vai chamar cada uma prestação de conta. Deus não tem um culpado por inocente. E Ele fala para você hoje, se arrependa. Enquanto há tempo, viu? Enquanto há tempo. Aí tem pessoas que de hoje não, amanhã, para o mês, daqui a um ano. A última palavra, ela sai da boca do Senhor, viu? Jesus pode voltar hoje, você pode partir hoje. E aí? Não é só dizer eu tenho Jesus no meu coração de todo jeito, não. Com o teu ouvido, né, ouvir, com o teu coração crer e com a tua boca confessar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, né? E você, crente, se fez algo, né, que não era para fazer, peça perdão ao Senhor Jesus, que Ele está pronto a te perdoar, se foi coisas mais sérias que você fez diante do Senhor Jesus, porque Jesus, irmão, Ele não perde ninguém de vista, não, Ele sabe do que a gente faz. É por isso que Ele diz que Ele não tem um culpado por inocente. Se é para confessar, chama o presbítero da igreja, chama o pastor. Amém, meus irmãos? É melhor confessar, pedir perdão e chegar no céu. Amém? A palavra foi essa que o Senhor me deu. Amém? Orei por mim, por toda a minha família. Eu também não esqueço de orar por vocês. Amém, irmão? Quando eu vou orar, eu digo, Jesus, aqueles que estão me assistindo, vá lá, Senhor. Visite o lado de cada um. Crente e não crente. Amém, meus irmãos? Porque Jesus, Ele ama a todos. Só aborrece o pecado.
Amém? Que Deus abençoe. Esta foi a palavra de hoje. Se você negou a Jesus e o inimigo colocou na tua mente que não tem mais jeito para você, porque você pecou diante de Deus, Jesus, ele está pronto para te perdoar. Naquela cruz do Calvário, a morte de Jesus não foi em vão, não. Amém, meus irmãos? Tem uma finalidade, é a tua salvação. Amém? Que Deus abençoe. Continue orando por toda a minha família e eu também continuo orando por vocês.